Muito bem, vamos passar para o caso do iFood, então. Alvo de perseguição do governo Lula, a empresa de delivery iFood contestou a declaração do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de que a companhia não estaria interessada em negociar a regulamentação do setor. Ontem, o petista afirmou que o iFood promove um modelo de negócio altamente explorador. Chegamos a mostrar aqui no Papo Antagonista. Ao rebater as falas do Luiz Marinho, ministro do governo Lula, a empresa, o iFood, disse o seguinte em nota divulgada na segunda-feira, 4. Abre aspas. O iFood esclarece que não é verdadeira a fala do ministro Luiz Marinho de que a empresa não quer negociar uma proposta digna para entregadores. O iFood participou ativamente do grupo de trabalho tripartite, que significa, dividido em 3 partes, e negociou um desenho regulatório para os entregadores até o seu encerramento. A última proposta feita pelo próprio ministro Marinho, com ganhos de R$ 17,00 por hora trabalhada, foi integralmente aceita pelo iFood. Depois disso, o governo priorizou a discussão com os motoristas, que encontrava menos divergência na bancada dos trabalhadores. Fecho aspas. Então está aí, em primeiro lugar, uma posição da empresa que foi atacada pelo governo, pelos ocupantes da máquina pública, que estão ali atacando uma empresa privada. Então, a empresa privada precisa emitir uma nota para dizer que aquela narrativa é falseada. O que o petismo faz, e a gente está comentando aqui? Ele posa de defensor dos oprimidos, da população de baixa renda, e tenta demonizar qualquer pessoa ou grupo, ou país que esteja envolvido em algum imbróglio que envolva pessoas oprimidas. Então, ele posa de defensor dos oprimidos e demoniza quem quer que esteja no caminho do petismo, no sentido de oferecer algum obstáculo à implementação de um plano que eles têm, que geralmente é um plano por mais poder, por mais dinheiro, para o grupo, para o governo, etc., como a gente já vai avaliar. E aí o antagonista ouviu a empresa atacada pelo governo Lula. Em entrevista a Wilson Lima e Rodrigo Oliveira no meio-dia, em Brasília, programa que de segunda a sexta ao meio-dia no canal de O Antagonista no YouTube, João Sabino, diretor de políticas públicas do iFood, afirmou que tributar os trabalhadores do aplicativo nos moldes da CLT não faz sentido. Quer dizer, se referindo exatamente àquilo que a gente apontou na análise de ontem no programa. Vamos acompanhar. Ora, se você trabalha para 3, 4, 5 plataformas ao mesmo tempo, com regimes de dedicação diferentes e possui outras fontes de renda fora dos aplicativos, obviamente você não pode estar dentro de um regime seletista de 8 horas, um CNPJ fixo te contratando, né? Então, quando essa questão foi vencida, né, e está aí nesse primeiro acordo celebrado com uma outra categoria, passou-se para uma discussão sobre quais são as regras previdenciárias aplicáveis. E o Ministério do Trabalho insiste, não conseguindo emplacar essa questão da CLT, insiste agora no modelo previdenciário muito similar ao da CLT, o que obviamente não agrada nem entregadores, nem os aplicativos de entrega. Esse é o grande ponto de não acordo, né? Nós continuamos abertos à discussão e debate de outros modelos, mas, de fato, tributar o trabalhador nos moldes da CLT não faz sentido nenhum, né? Muito bem. Ontem, a gente começou o Papo Antagonista e o Lula tinha acabado de dar essas declarações. Até falei no comecinho assim, olha, a gente vai ter que chamar atenção para essas declarações que acabaram de ser dadas, porque o Lula fez uma fala autoritária, mais uma. Ele falou, vamos encher o saco até que o iFood aceite negociar, etc. E eu falei assim, depois a gente vai discutir as questões técnicas. Mas como a gente foi se aprofundando na análise, até indiquei o seguinte, que você tem vários motoristas que têm outros trabalhos. Quer dizer, essa flexibilidade permite que eles vão somando salários, como autônomos, como motoristas de aplicativo para empresas diferentes, como pessoas que têm outros empregos, outros bicos, o que seja. Então, para eles, não é interessante um regime como o da CLT, em que você tem uma necessidade ali de exclusividade, de ser fixo, de toda uma burocracia pela qual eles, motoristas, que na narrativa petista entram como os explorados, os oprimidos, etc., eles estão encontrando nas ferramentas tecnológicas, nos novos modelos de negócio, oportunidade para ascenderem socialmente, para administrar a sua capacidade profissional de uma outra maneira. E é exatamente isso
que o representante do iFood disse nessa entrevista ao meio-dia em Brasília: olha, isso não interessa a muitos motoristas. E o governo Lula, parado na idade da pedra, ele tenta simplificar as questões para dividir em dois polos, posar de defensor dos mais fracos e conseguir vantagens para si próprio, para depois dizer que gerou tantos empregos, ou para conseguir aumentar a arrecadação, para fazer caixa, sempre por meio desse tipo de discurso traiçoeiro. E o João Sabino também disse que a tentativa do governo Lula de impor regras trabalhistas à plataforma inviabiliza o ecossistema como um todo. Vamos assistir também. Se nós tivéssemos um fórum equilibrado, onde a gente pudesse equalizar interesses de trabalhadores, empresas, sociedade civil organizada e governo, a gente teria chegado num acordo específico para essa modalidade, né? Agora, é preciso entender como funciona e é preciso entender quem são esses entregadores. E há uma dificuldade muito grande com este ministério de sequer entender quem são esses trabalhadores, como se comportam, o que eles querem, quanto ganham, qual é o nível de dedicação, inclusive, para uma plataforma, para duas plataformas, ou até para a composição da sua renda mensal dentro de aplicativo ou não. E te digo, ela é muito variada. Esses entregadores trabalham para várias plataformas ao mesmo tempo e 48% deles, falando de base iFood, tem outra fonte de renda fixa. De novo, as entregas, em sua grande maioria, elas são sazonais. São na hora do almoço e no jantar. Ninguém fica parado nesse meio tempo, né? Todos esses entregadores têm outras fontes de renda nesse meio tempo. Ou seja, você querer primeiro classificá-los como seletícia, depois vencida essa discussão e não conseguido alcançar esse êxito, você querer impor uma tributação previdenciária lá à CLT, é inviabilizar o ecossistema como um todo. É inviabilizar o ecossistema todo, como um todo. Quer dizer, mostrando aí que os motoristas fazem as entregas mais no horário do almoço, mais na hora do jantar, e no meio tempo eles conseguem fazer outros trabalhos, porque você não tem tanta demanda. É sazonal, como ele disse, tem um período do dia em que existe aquele trabalho. No resto, obviamente, pode haver um pedido ou outro, mas você tem uma margem de horas a serem trabalhadas em algum outro tipo de negócio. E o motorista pode ir somando, pode acabar ganhando mais, e não querer toda essa burocracia que a CLT traz. Graeb, o que você destaca? Felipe, primeiro, quando a gente fala de ecossistema como um todo, né? Tem uma pesquisa da FIPE do ano passado que mostrou que esse ecossistema, né, para usar a palavra que é da moda aí para o pessoal de business, que envolve os entregadores, os aplicativos de entrega, os restaurantes e tudo mais, esse mundaréu representa mais de 0,5% do PIB brasileiro. Não é uma coisa qualquer. Este mercado que surgiu em torno de iFood e outros aplicativos semelhantes é um bicho grande, 0,5% do PIB brasileiro. Então, você, obviamente, pode propor regulamentações e tudo mais, mas você precisa fazer com cuidado, porque inviabilizar isso é matar centenas de milhares de empregos, diretos e indiretos. Não só os entregadores, mas mexe também no negócio dos restaurantes, dos bares e tudo mais. Então, para dar uma dimensão dessa história, né? A segunda coisa que eu queria lembrar, e que torna esse discurso, eles são os inimigos, que é o discurso do governo Lula, mais ofensivo ainda, é o seguinte: o iFood é uma empresa brasileira. Tem nome em inglês, mas é uma empresa brasileira. Então, em momento nenhum, você vê o Lula ou o Rogério Marinho elogiando uma empresa de tecnologia, de um setor de ponta da economia mundial, criando valor neste nível. Isso não aparece jamais no discurso dele.